Bitcoin fazendo a limpa em zona de liquidez, buscando ali os que estavam longados até a casa dos 2016. Mas e agora? Onde que está a zona de liquidez? Qual será o próximo movimento do Bitcoin? Bora lá pro gráfico, vamos dar uma olhada aqui que pode acontecer daqui para frente. Bom, pessoal, filé aqui para mais um vídeo e vamos conversar um pouquinho o que está acontecendo com o Bitcoin. A gente pode até passar um pouquinho nas altcoins para dar uma olhada o que pode acontecer também com algumas altcoins que eu estou de olho. Mas antes disso, deixa eu deixar dois recados aqui bem rapidinho. O primeiro deles, pessoal, que tem muita gente que assiste meu canal e ainda não é inscrito. Então considera se inscrever, cara, é de graça, você não paga nada e eu trago aqui vídeos diariamente falando sobre criptomoedas, mercado financeiro, área de TI aqui em Portugal, enfim, um monte de coisa que se você tiver interesse, considera se inscrever aí. O outro recadinho, pessoal, deixa eu até me ajeitar aqui, eu não sou um investidor, tá? Não dou dicas de investimentos, então não siga nada do que eu vou comentar nesse vídeo como uma recomendação de investimento. Dito isso, bora lá dar uma olhada no mapa de calor do Bitcoin, o que aconteceu aí nas últimas 48 horas. Bom, vocês podem ver, pessoal, para quem não conhece ainda o mapa de calor, tá? Vou explicar rapidinho. Essas zonas onde você está vendo verde são zonas onde os traders estão colocando os seus stop loss. O que significa isso? Significa que essas regiões são regiões onde o dinheiro está parado, onde o mercado gosta de ir buscar para limpar essas regiões aqui, né? Antes de fazer um outro movimento brusco. Então, lembra que lá na semana passada nós conversamos, o Bitcoin estava lá no topo e tinha muita zona de liquidez aqui para baixo, ó, tá vendo? Ele veio aqui, limpou toda essa região de liquidez e agora a maior região de liquidez é para cima até a casa dos 26 mil dólares. Então pode ver aqui que tem bastante liquidez ali para cima. Inclusive, eu estou olhando aqui para o gráfico de 48 horas, se eu colocar no gráfico de 24, olha que beleza. Gráfico de 24 horas, todo mundo colocando stop loss até a casa dos 122, ali próximo do topo histórico. Então sim, temos mais liquidez para cima, mas ainda temos aqui, ó, uma zona bem forte de liquidez para baixo dos 116, tá? Por quê? Porque foi a última região onde o Bitcoin tocou, ele chegou a bater 115.700, então deixou ali uma região onde os traders estão de olho nesse momento para colocar as suas operações, os seus stop loss. Bom, esse é o mapa de calor então que nós temos aqui para o Bitica nas últimas 44 horas e agora nas últimas 24 horas pode ver que tem mais liquidez para cima, o que faz com que o mercado vá buscar essa liquidez em algum momento, tá? Mas antes dele buscar essa liquidez, vamos dar uma olhada aqui, ó. O que o gráfico está mostrando? Porque não adianta nada só a gente olhar para o mapa de calor e não olhar para o gráfico, para tentar entender o que o gráfico está mostrando. Então repare que na última análise nós fizemos aqui esse desenho e que o Bitcoin poderia ir lá buscar a EMA de 50 períodos no gráfico de 4 horas, que é o gráfico que eu estou aqui no momento, e ele está agora se segurando em cima na EMA de 26 períodos. Perdendo essa EMA, como não tem suporte aqui embaixo, pessoal, pode ver que o Bitcoin subiu direto depois que ele rompeu o 112 até o 118, não tem nenhuma região aqui que foi negociada, tá? Inclusive, nós temos aqui Fair Value Gaps, vários aqui, deixou aqui, ó, tá vendo? Daqui até aqui é um Fair Value Gap, daqui até aqui outro Fair Value Gap, certo? Ó, por quê? Porque são regiões onde nós não tivemos negociação, entre aspas. O preço subiu tão forte que não teve aqui aquela briga que a gente está acostumado a ver entre compradores e vendedores, tá? Então essas zonas aqui são zonas onde normalmente o preço gosta de revisitar em algum momento para ir fechar aqui essas regiões, desculpa, essas regiões onde não teve muita negociação. Bom, deixa eu colocar aqui rapidinho só para a gente ver uma coisa nas bandas de Bollinger. Nesse momento o Bitcoin querendo romper a banda do meio, né? Eu já falei para vocês que normalmente quando isso acontece vem uma barra bem agressiva e essa barra está se formando, ela não fechou ainda, então ela bateu ali embaixo e já repicou
Por quê? Por causa da EMA de 26 períodos. Então, o Bitcoin está tentando ao máximo se segurar aqui, tá? A gente já vai olhar ali para o gráfico mais em times menores para a gente tentar entender o que está acontecendo. Mas aqui no gráfico de 4 horas é muito nítido que nesse momento o Bitcoin se segurando ali em cima da EMA de 26. O que é interessante dizer, pessoal, é que como nós estamos muito próximo do topo histórico, teve até um amigo meu, o Guto, cara, que mandou mensagem para mim no Insta. Quem não segue no Insta tem o link na descrição desse vídeo, tá? O Guto mandou mensagem no Insta que eu tava postando as coisas sobre Bitcoin, então ele falou, cara, vale a pena comprar? Tava ali na casa dos 121, 120 mais ou menos, 121 e pouquinho. E eu falei, cara, não compra, porque estamos muito próximo do topo histórico. Foi bem aqui, mais ou menos. Estamos muito próximo do topo histórico e agora é bem provável que a gente vai ter uma correção, o Bitcoin vai cair, tá tudo muito esticado. Cara, foi eu falar com ele, mas deu assim, tipo, 15 minutos, veio essa barra aqui enorme e o Bitcoin despencou, corrigindo. Então sim, estamos em zona de distribuição, tem muita gente vendendo, muitos youtubers. Se tem muitos youtubers vendendo, galera, você imagina mineradores, você imagina institucionais, baleias. Tem baleias que não movimentavam suas carteiras há anos e estão movimentando agora para realização de lucro. Você vai comprar agora? Não, cara. Não compra, tá? Eu tô de olho em algumas coisas aqui para perceber se vale ou não a pena entrar no Bitcoin, mas na realidade eu tô mais de olho nas altcoins, tá? Eu vou explicar para vocês o porquê já já. Bom, o Bitcoin nesse momento se segurando aqui na EMA, perdendo essa EMA, vai lá na banda inferior de Bollinger buscar a próxima EMA que está na casa dos 112.800. Repare que é uma queda brusca se o Bitcoin perder essa EMA agora, tá? É muito importante que ele se segure aqui, senão, sim, teremos aqui provavelmente o Bitcoin indo lá embaixo, agulhar aqui essa região do 112 para fazer um topo, um fundo ascendente, né? Então ele saiu ali do 108 aproximadamente, que ele estava, subiu sem parar, então essa subida sem parar, ele não criou ainda o topo, o fundo no semanal. Estamos no gráfico de 4 horas, mas se a gente for para o gráfico semanal, ele subiu lá desenfreado, tá vendo? 3 semanas seguidas subindo, e agora está retraindo, fazendo um pullback para buscar aqui a base do seu gráfico semanal. Repare que o topinho aqui dessa barra compradora bate ali em cima do último topo histórico, certo? Então é uma região aí que o Bitcoin pode ir testar nesses próximos dias, talvez até domingo a gente veja o Bitcoin vindo testar regiões aqui mais abaixo, tá? Eu vou ficar de olho em alguns indicadores como o RSI no gráfico de 4 horas. Por quê? Porque normalmente o RSI no gráfico de 4 horas é o indicador que mostra pra gente fundo no semanal, tá? Pode ter aí outras variáveis, notícias ruins e coisas tipo que faz o Bitcoin agulhar mais lá para baixo. Mas caso ele perca o 112, meus caros, se ele fechar o semanal para baixo do 112, vai ser uma reversão total da alta que ele teve, total, literalmente. E isso é um sinal extremamente negativo, tá? Fechando aí abaixo do 112 no semanal, vai ser um sinal péssimo para o Bitcoin. Ele precisa fechar acima do 112. Se ele agulhar lá no 110, bater lá no 110, até o 109, 108 e alto ali, e voltar rapidamente, fechar a semana acima do 112, ainda é um cenário bullish. Tá? Ainda vai buscar novas altas, pelo menos retestar o topo histórico. Lembrando que em vídeos passados eu cravei ali o que eu acho que vai ser o topo histórico para esse bull market. Está lá na casa dos 127.500. Então sim, podemos ter aí mais uma agulhada. Tem aqui uma figura se formando, pessoal, que parece ser muito o que o Richard Wyckoff, eu já falei para vocês dele, livro aqui, tá? Comenta aí se você tiver interesse, eu mando o link. Richard Wyckoff fala de uma estrutura de uptrust quando você está no final do ciclo de bull market, que eu acredito sim ser essa estrutura aqui do uptrust, tá? Onde nós somos os 123. E depois, nas outras figuras pós-uptrust, o que pode acontecer é o preço, mais uma vez, retestar aqui esse topo, tá? Ou próximo dele. Por quê? Porque isso vai causar ali um teste, o último teste, vamos dizer assim, na força compradora, né, nos bulls, para ver se eles ainda estão dispostos a pagar aquele preço por aquele ativo.
Caso ele não consiga romper, então ele vai cair. E o outro cenário é sim ele retestar esse topo, passando um pouquinho dele, tá? E aí esse pouquinho dele eu acredito que vai ser o cenário que vai fechar aí o ciclo do bull market. Tem muita gente falando em 136, eu vi muita gente falando em 150, 170. Cara, sinceramente, não vai chegar, mano. Eu não acredito. O filé, né? Claro, ninguém aqui tem bola de cristal, não posso falar, não vai chegar. Ele vai lá e chega a 170, e você fala, nossa, o filé falou que não vai chegar a 170. Ele não sabe de nada. Cara, ninguém sabe nada que vai acontecer. Eu só estou falando achismo, puro achismo aqui, tá? Eu, filé, acho que não vai até 150. Aliás, acho até que não passa de 130. Acho que vamos parar ali no 127. Tá lá, vermelhão, o nosso topo histórico que eu tentei cravar aí antes de chegar lá. Bom, então olhando para gráficos menores, se a gente for aqui para gráficos menores, gráfico de 1 hora, Bitcoin nítida tendência de baixa, tá? Então temos aqui, ó, fez ao topo, foi encontrar um fundo, topo mais alto, fundo, topo mais baixo, fundo, topo mais baixo, e agora vai encontrar um fundo mais baixo. O que a gente quer ver aqui para o Bitcoin ir buscar novas máximas? Deixa eu até tirar esse daqui. O que nós queremos ver aqui para o Bitcoin ir buscar novas máximas? Depois dessa tendência de baixa, é ele encontrar um fundo aqui, provavelmente na EMA de 200 períodos, que nós estamos falando ali no gráfico de 1 hora, e voltar a fazer fundos e topos ascendentes. Se o Bitcoin fizer isso daqui, aí sim acho interessante uma compra para curtíssimo prazo. Eu, filé, vou ficar de olho em altcoins mais do que em Bitcoin, tá? E por que eu acho que isso pode acontecer? Primeiro porque a gente subiu bastante no gráfico semanal, isso aqui parece ser uma correção saudável, porque você repara que o volume vem diminuindo, então aqui no gráfico de 1 hora, claro, a gente precisa olhar para gráficos maiores, então se a gente for para o gráfico de 4 horas, onde nós estávamos ainda, também estamos em tendência de baixa, né? Então o Bitcoin aqui no gráfico de 4 horas, a gente pega aqui, repare que essa movimentação que ele fez, ele caiu, segurou aqui um pouquinho, né? Fez um topozinho ali, caiu, fez um topo mais baixo e agora está procurando um fundo mais baixo. Onde vai ser esse fundo? Vamos esperar o fechamento no dia de hoje. Bitcoin tem que tentar segurar aqui acima dessa EMA de 26 períodos que ele está perdendo exatamente nesse momento, né? Então, Bitcoin está perdendo a EMA exatamente no momento que a gente conversa aqui, tá vendo? Tá um pouquinho para baixo, precisa fechar para cima dessa EMA. Se ele fechar para baixo, ele vai buscar a próxima que está lá embaixo. Ou pelo menos vai agulhar em gráficos menores, né? Se a gente for para gráfico de 1 hora, ó, ele vai lá agulhar a EMA de 200 períodos no gráfico de 1 hora, que está ali na casa de 114. Eu acho que, sinceramente, nós temos uma grande probabilidade do Bitcoin se segurar aqui, tá? É uma EMA importante num gráfico de 1 hora. Então, vem mostrando, tá vendo como eu falei para vocês? Volume diminuindo. Então, você tem o volume vendedor diminuindo, que mostra que, sim, estamos só em uma região de distribuição. As pessoas estão realizando lucro para depois voltar a subir mais um pouco. Só tomem cuidado, pessoal. Inclusive, esse meu amigo perguntou, cara, se você for comprar Bitcoin agora, que ele bater aqui no 114, 115 mais ou menos, esperando uma alta, cara, não segure por muito tempo. Se ele começar a chegar aqui em 123, realiza uma parcial. Não segura 100%. Então vamos supor que você comprou aqui $1.000. Cara, subiu até 123, faz uma parcial, vende 30%, ó, vende 300, aqui $300 está vendido. Pronto, por quê? Porque aí você pode pegar o seu stop loss, coloca no 0 a 0, você já saiu com lucro aqui, certo? Você já saiu com toda essa valorização, que vamos falar a verdade, não é uma valorização pequena, né? Nós estamos falando aí de uma valorização de 5%, pô. Você vai ter uma valorização legal aí, né? Então, realiza ali 30% do seu capital investido e segura o resto. Bitcoin não conseguiu romper, caiu um pouco, realiza mais. Faz mais uma parcial, entendeu? Ó, realiza, caiu para cá, vende mais 30%. Ah, começou a cair, perdeu de novo aqui, fazendo de novo fundos e topos ascendentes, cara, já realizando até saindo 0 a 0, não tem problema nenhum, tá? Agora, bateu lá no 123, fez um pullback, voltou a subir, cara, isso aqui é um fundo ascendente, pronto, segura, porque aí o bicho vai buscar lá novas altas.
Por enquanto, tendência de baixa em gráficos menores, tá? Gráficos de 4 horas, tendência de baixa. Gráfico de 1 hora, tendência de baixa. Vamos para o gráfico de 12 horas. É sempre assim, pessoal, você vai olhando para gráficos maiores para os menores. Nesse momento, o gráfico de 12 horas tentando encontrar o seu fundo. Ainda não temos o fechamento desse candle, então não tem como saber aqui se estamos numa tendência de baixa no gráfico de 12 horas. Por quê? Porque ele precisa fazer um fundo, mostrar depois o seu topo, e o topo pode ser acima do topo anterior, ou seja, ele vai fazer só uma base e já explodir, e aí continua na tendência de alta no gráfico de 12 horas, ou ele faz um topo para depois voltar a cair, aí sim seria tendência de baixa no gráfico de 12 horas, que é preocupante, porque aí o próximo, meu caro, é o gráfico diário, tá? Então, assim, muito cuidado, alerta ligado agora nesse momento para o Bitcoin. Eu vou ficar de olho no gráfico de 4 horas, porque bateu sobrevenda no gráfico de 4 horas, então como é que eu faço? Vamos lá, se a gente olhar aqui para o TradingView é mais fácil para a gente visualizar. Tá aqui, ó, gráfico de 1 hora, Bitcoin bateu sobrevenda, tá vendo aqui? Repicou. Subiu um pouquinho e tá aqui agora nessa zona de acumulação. Pode ser uma zona de acumulação, tá? Pode ser só... Desculpa lá. Cara, tô com sono, hein? Pode ser só uma região aqui, ó, onde o RSI deu uma esticada aqui para baixo depois dessa agulhada. Só uma zona de acumulação para ele voltar a subir um pouquinho, retestar aqui essas emas e voltar a cair lá para onde nós tínhamos conversado na casa dos 114. Pode ver que nesse momento ainda estamos muito próximos de sobrevenda, né, no gráfico de 1 hora. Isso é bom, tá? Isso faz com que a gente vá lá de novo buscar uma alta momentânea aqui para retestar essas emas aqui de cima. Se a gente for para o gráfico de 4 horas aqui no TradingView, repare que a gente está muito longe ainda da sobrevenda, tá? Muito longe mesmo, o que faz aí que o Bitcoin ainda tenha um fôlego antes de ir lá buscar mais um pouquinho para baixo. No gráfico de 4 horas, repare que a EMA que nós tínhamos conversado, né, a EMA de 50 períodos aqui, ó, ela está exatamente ali na casa do 114. Então, assim, vai confluir com a EMA de 200 períodos no gráfico de 1 hora, vai confluir com a EMA de 50 períodos no gráfico de 4 horas, 114,5, 114,700, ali aquela região, vai ser uma região de excelente suporte para o Bitcoin se segurar. É ali que eu quero ver o bicho se segurar. Se ele se segurar em 114, repicar para cima, aí eu continuo bullish, tá? Aí eu vou olhar para as altcoins. Por que eu vou olhar para as altcoins? Porque a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Dominância do Bitcoin. Olha isso daqui, cara. Tá despencando nesse momento, tentando perder o fundo. Você viu que ela bateu aqui, ó, e se segurou. Mas está de novo caindo, tentando perder esse fundo. E eu acho que vai perder, tá? Eu acho que vai perder. Perdendo esse fundo, vamos ali buscar o próximo, um pouquinho mais para baixo. E aí, perdendo o próximo, meus caros, aí a agulhada vai ser grande. E aí é que eu entro com o meu capital. Por quê? Eu quero ver o Bitcoin, quando chegar próximo nessa região aqui, ele bater 114 mil dólares a unidade e repicar. No momento que ele repicar, eu quero ver essa dominância continuar caindo, tá? Ela bateu aqui sobrevenda, então ela repicou bastante, por isso que subiu um pouquinho. Tá de novo em sobrevenda, então tende a subir aqui e com isso, com esse repique, pessoal, é bem provável que as altcoins sofram um pouquinho, tá? Então se o Bitcoin aí começar a subir, a gente não vai ver muita valorização das alts. E se o Bitcoin começar a cair para dominância subir, ainda assim teremos as altas sofrendo um pouco mais, tá? Então, cuidado agora para entrar no mercado. Se você for entrar, entra com capital pequeno, coloca o seu stop loss muito bem definido. Eu estou no mercado, tá? Eu tenho ali aproximadamente 20% do capital que eu tenho para investir em criptomoedas dentro do mercado nesse momento, tá? Só esperando próximas movimentações do Bitcoin para ver para onde ele vai se movimentar. Se ele fizer isso que eu falei para vocês, bateu lá na sobrevenda no RSI 4 horas, repicou, se segurou nas emas, aí sim eu entro com mais capital, porque eu vou ter uma base de preço para colocar o meu stop loss, caso o Bitcoin perca aquela base, pronto, aí eu vendo 100% do que eu tô ali. Beleza, pessoal? É isso, mas deixa aí no comentário. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, falando quais as altcoins que eu estou de olho para comprar, mas eu quero saber de você. Deixa aí no comentário qual altcoin você quer comprar, se você já tem altcoin. Teve até um cara que comentou aqui no meu vídeo que ele tem aí 16Z.
aproximadamente 2.000 aí 16Z. Eu tinha, mas fui estopado. Estopei no 0 a 0, não tomei prejuízo, mas eu tinha ali aproximadamente 2.000 também no meu portfólio, mas acabei sendo estopado, então por enquanto estou de fora de aí 16Z. Tenho outras altcoins que não me estoparam, ou seja, estão mais fortes do que a 16Z nesse momento. Eu vou fazer um vídeo falando sobre quais altcoins eu tenho interesse em comprar agora. Se você tiver interesse, comenta aí, clica nesse sininho aí para você não perder o próximo vídeo, tá bom? Ficou comigo até aqui, gostou do vídeo, achou relevante? Deixa o like, deixa o dislike também se você não gostou, não tem problema nenhum. Só comenta aí para saber por que você não gostou, se você discordou de mim, enfim. Me ajuda aí, deixa o comentário que eu respondo 100% do comentário, beleza? Para você que ficou até aqui, meu muito obrigado, um forte abraço, beijo a todos, tchau.